beleza, vou me apresentar, depois você se apresenta. Opa aí, pessoal, bem-vindos ao Simples Podcast, meu nome é Lourenço Franzap e hoje estamos aqui com a Areta Duarte. Areta, fala quem que você é e o que tu faz. Prazer imenso, Lourenço, estar aqui com você. Eu sou montanhista, empreendedora socioambiental. De modo geral, eu digo que eu sou sempre apaixonada pela vida. O que tiver de experiência para eu experimentar, estou sempre à disposição. Pô, que da hora. E aliás, eu tô a fim de fazer uma pergunta muito interessante com um amigo meu, ele é montanhista, o Gabriel Burani, ele é muito bom, então ele mandou fazer essa pergunta para você. O que você acha do comércio que tem no Everest? Muita gente não conhece, então daí ele mandou fazer essa pergunta para você. O que você acha do comércio que tem lá? Comércio da operação propriamente dita ou comércio de outras coisas que a gente encontra ao longo da trilha? Da trilha mesmo. Então, a comercialização da operação, né? Basicamente, no Everest, a gente sabe que são divididos em dois roteiros principais. Um é a expedição, que são as pessoas que querem tentar chegar à montanha, querem tentar chegar a 8.848, e tem o roteiro mais acessível, que é o trekking campo base do Everest. As pessoas vão até 5.300 metros de altitude. O roteiro número 2, esse trekking, é um roteiro bastante acessível do ponto de vista físico-técnico, e tem duas temporadas principais que as pessoas fazem esse tipo de viagem. A primeira temporada acontece de março, vai até maio, é a primavera no hemisfério norte. A segunda é de setembro até novembro, é outono lá no hemisfério norte. E aí o número de visitantes relacionado a esse roteiro mais acessível é, eu diria até quase infinito, porque é muita gente visitando, porque justamente não tem tanta exigência do ponto de vista de experiência. Já a comercialização da expedição, eu digo que por mais que a gente já veja hoje muita gente escalando essa montanha, em média 400 turistas por temporada, inclusive a temporada para a expedição acontece somente no primeiro semestre, só nessa primavera do hemisfério norte, eu ainda enxergo que há poucas pessoas tendo a possibilidade de realizar. No Brasil, do Brasil até hoje foram 30 pessoas que chegaram ao topo do Everest. Então eu digo que um país tão grande, como é que tão poucas pessoas fizeram esse tipo de realização? A questão, Lourenço, que provavelmente é o que o Gabriel quer saber, o seu amigo quer saber, é como é que essas pessoas se preparam para escalar o Everest. Escalar o Everest, intrinsecamente, está claro a informação de que há risco de morte. É fundamental, quando se pensa em escalar Everest, ter um currículo mínimo de experiência garantido. Então, é fundamental ter excelente condicionamento físico, ter conhecimento de escalada em rocha, ter conhecimento de escalada em gelo, ter passado por algumas altas montanhas pelo planeta, ter volume de montanha, e ter escalado uma montanha de 7 a 8 mil metros de altitude. Quando eu estive lá, no caso aí no ano passado, né, que foi a minha última realização, em alta montanha, eu voltei dizendo, esse currículo mínimo necessário teria que ser repetido pelo menos 2 vezes, porque há muito risco ali de avalanche, de quedas em gretas, é muito tempo em expedição, são 54 dias na montanha, o risco de morte é iminente. Na minha temporada do ano passado, 2021, eu encontrei 4 corpos no percurso. Foram 4 pessoas que morreram na temporada 2021, ou seja, o risco é realmente evidente. Então, eu acho que a comercialização poderia ser melhorada do ponto de vista de fiscalização, de avaliar quem tem condição técnica, física, profissional para estar lá. Muitos acidentes acontecem por essa falta de experiência, mas ainda assim, a partir da fiscalização, eu acredito que poucas pessoas têm essa oportunidade, porque exige realmente um altíssimo investimento, então há muito que ser melhorado do ponto de vista de vendas desse tipo de programa. E aliás, mano, eu vi que, tipo assim, tu saiu, né, mano? Tipo assim, no começo, tu era bem pobre, não era? Tu era bem pobre. Eu continuo. Então... eu continuo pobre. O pessoal vai achar que eu fiquei rica, eu continuo pobre. eu digo que eu sou pobre. Eu moro na periferia da cidade de Campinas, tinha dificuldade imensa para escalar essa montanha, porque o investimento era de aproximadamente 67 mil dólares, isso não era uma realidade para mim, e eu realmente alcancei esse recurso aí através do meu projeto, que durou 12 meses e 15 dias. Da hora! Mano, qual o projeto que foi esse, mano? Para quem não conhece, então, a minha jornada Everest começou exatamente em março de 2020, início de pandemia. Eu já era guia de montanha, eu conheci montanhas 7 países por conta dessa oportunidade profissional. Eu atuo para a operadora de montanhismo chamado Grade 6. Essa operadora me deu muitas oportunidades de visitar montanhas no Brasil e fora do Brasil.
Então, foram 10 anos de experiência em altitude. Mas quando eu vi uma foto do meu colega do trabalho, a foto do Carlos Santalena, lá no Vale do Silêncio, que é uma parte do Everest, eu tive a vontade de escalar essa montanha, o Monte Everest, que é a mais alta montanha do planeta. O problema é que no momento que eu decidi escalar, eu entendi que o investimento necessário era muito alto para minha realização, volto a dizer, aproximadamente R$ 400 mil, que é 67 mil dólares, mas eu entendi que por mais que a empresa não pudesse me bancar, era um investimento alto para a empresa também, eu queria muito estar lá. Então, eu acabei voltando a fazer algo que eu já tinha feito na minha infância. Acabei voltando a reciclar materiais. Voltei a catar resíduos, voltei a separar, passar em sucateiro, passar em ferro velho, todos os dias, de domingo a domingo, para conseguir o recurso financeiro para isso. E esse trabalho, como catadora de resíduos, catadora de recicláveis, durou 12 meses e 15 dias, porque no dia 1º de abril eu consegui embarcar ao Nepal. No entanto, não foi suficiente para alcançar os R$ 400 mil. Esse trabalho significou 1/3 do investimento necessário. Os outros 2/3 eu alcancei a partir de bazar de roupas, leilão de equipamentos, financiamento coletivo, participei do game show do Luciano Huck, The Wall, eu vendi camisetas sustentáveis feitas de algodão orgânico. Muita gente me ajudou nessa empreitada que durou 12 meses e 15 dias. Foi realmente uma rede gigante aí de apoio. Pô, que incrível. E, aliás, mano, eu amo saber qual é o sentimento das pessoas quando realizam um sonho. Qual foi o seu sentimento ao tu chegar lá, tá ligado? Ao tu chegar no topo, mano. Tu É vê muito tudo louco. assim, incrível, mano. É muito louco, Lorenzo, porque de fato foram 12 meses e 15 dias trabalhando demais. Trabalhar com reciclável não é simples, não é elementar. Eu juntava aproximadamente 500 quilos por dia, meia tonelada por dia, é muita carga. Eu tinha que treinar de domingo a domingo para fazer a manutenção do condicionamento físico. Eu tinha que manter o meu trabalho na Grade Six. Então, a minha jornada por esse período aí de um pouco mais de um ano foi só totalmente focado nesse projeto, acreditando que poderia se realizar, emagrecendo, perdendo muito peso, ficando até com a minha imunidade muito baixa, porque era realmente esgotante. E quando eu embarquei, na verdade, essa alegria que você está querendo saber, não esperei nem chegar na montanha para eu sentir. Quando eu embarquei de Guarulhos para Katmandu, que é onde a gente inicia o roteiro, eu já embarquei chorando, chorando muito, porque ali eu relaxei e entendi. Poxa, estou a caminho da minha realização, um sonho grande está se concretizando. Então, era uma emoção que eu fiquei chorando na aeronave, Lourenço. Eu chorava, eu transbordava de alegria realmente. E é incrível a gente imaginar e realizar algo que foi extremamente desafiador, algo que muita gente acreditou e, de algum modo, a realização aconteceu. Pô, mano, que incrível. E, aliás, em algum momento, quando você escalava e tal, você pensou que não iria conseguir? É interessante essa pergunta, porque, Lorenzo, eu digo que eu vivi um Everest antes mesmo de estar no Everest. Essa coisa de buscar os R$ 400 mil foi muito desafiador, era uma escalada, já era uma escalada, e algumas pessoas olhavam para mim e diziam: é improvável você conseguir esse dinheiro para a próxima temporada. Racionalmente falando, parecia impossível mesmo. Na escalada, propriamente dito, eu tive problemas ali de saúde, como edema pulmonar, queimadura de retina, sentia muito frio, eu cheguei a vivenciar ali temperatura de menos 20 graus Celsius, menos 25, ventos muito intensos, eu via avalanche todos os dias na expedição, foram 54 dias na montanha, então é um ambiente muito hostil, muito agressivo, por diversas vezes apareciam obstáculos antes da montanha e durante a montanha que pareciam que a coisa não ia acontecer, mas em nenhum momento, Lorenzo, em nenhum momento eu pensei em desistir. Eu respeitava tudo o que acontecia, eu respeitava o contexto que eu estava conhecendo, vivenciando, experimentando, verificava o que é que eu poderia fazer para garantir segurança, para garantir a minha melhor execução, fosse no equipamento, fosse no procedimento de escalada, fosse na avaliação da equipe que estava comigo, mas, de modo geral, eu administrava todos os riscos para potencializar as minhas chances de sucesso. Em nenhum momento, por mais que fosse difícil por diversas vezes ali na montanha, em nenhum momento eu pensei em desistir. Eu entendia que aquela realização não era uma realização da areta mais, era uma realização realmente muito maior. Tinha muita gente envolvida naquela conquista. Eu entendo, mano. Eu entendo como é que é isso. Por exemplo, esse fone aqui, né, que eu ganhei, a galera doou pra mim, tá ligado? Me deram dinheiro. E daí, às vezes, eu penso, pô, mano, eu acho que eu deveria desistir e tal. Daí eu penso, não, mano, a galera tá me ajudando, sabe? Eu não posso simplesmente fazer isso. É uma coisa incrível, incrível. Aliás, o que tem no topo do Everest? Por conta que
sempre que tem um lugar alto, alguém deixa alguma coisa lá para os outros botarem alguma coisa. Então, Legal. o que tem no topo? Legal. Cada topo de montanha tem algo muito específico, né? Uma não se repete, não copia da outra. E eu acho que o topo do Everest é bem diferente de todas as outras que eu estive, que eu visitei. Ao chegar no topo do Everest, depois de muitos dias de expedição, eh, eu até filmei, inclusive, quando estava bem próximo do topo, eu tirei a câmera para conseguir filmar. É muito difícil porque é muito frio, às vezes a câmera congela, mas eu consegui fazer o registro sim. Lá no topo, a gente basicamente, quando chega no topo, é incrível porque ele está coberto de neve, lógico, é muito alto, então é natural que tenha neve. De um lado, a gente enxerga o Himalaia pelo lado chinês, do outro lado, a gente enxerga o Himalaia pelo lado nepalês, muitas montanhas ao seu redor, ao seu entorno, mas no topo, propriamente dito, além dessa neve onde a gente fica pisando, existe ali como se fosse uma espécie de púlpito, e tem fotos deixadas lá, tem cartinhas, tem mensagens deixadas lá, tem bandeiras de oração típica da Ásia, aquelas bandeiras coloridas com mantras escritos, as bandeiras vermelhas, verdes, brancas, amarelas. E uma coisa que eu achei muito interessante, fiquei pensando, como é que trouxeram isso? Porque existia uma estátua lá, eu acredito que seja uma estátua chinesa, aparentemente parecia uma representação de um Buda, algo assim. A cara daquela estátua parecia uma mistura de homem com um animal, os olhos bem puxadinhos. Então, e era grande, era mais ou menos, sei lá, a altura do meu tronco, lá em cima. Eu fiquei pensando, quem é que trouxe isso para cá e pesado, né? É muito difícil a gente carregar carga nesse tipo de ambiente. Já é difícil a gente se locomover estando leve. Imagino carregando aquilo lá, mas eu lembro muito bem dessas características ali do topo do Everest. Foi bem interessante, bem legal. Eles poderiam ter levado com helicóptero, não poderia? Não poderia, porque o helicóptero não chega ali, é muito alto, não tem sustentação. O helicóptero chega até o campo 2 do Everest, até aproximadamente 6.400. A partir dali, o ar fica muito rarefeito e ele não consegue se sustentar. Tanto que isso, a gente tem que pensar tanto nessa coisa do helicóptero não chegar, até em pensar em resgate. Do campo 3 em diante, eu encontrei 2 corpos. O pessoal do meu grupo encontrou mais um, mas eu não vi esse terceiro. Mas, de modo geral, eu encontrei mais 2 corpos. A remoção, o resgate de corpos ali de cima é muito desafiador, vai depender realmente de força física, de pessoas carregando aquele corpo. Então, geralmente, inclusive, quando morre nos campos altos do Everest, esse corpo não é trazido, geralmente fica lá em cima. Uhum. Sim, sim. Minha mãe, ela adora o programa de resgate de corpo no Everest. E ela falou que te adora também. Ela queria que te falasse isso. Como é que é o nome dela? É sério. A Célia. Manda um beijo para Célia. Obrigada, eu me sinto honrada. Eu vou. E, aliás, você se considera famosa ou não? Por conta que tem muita gente que eu acho que te considera. Eu não me considero famosa, você sabe que as crianças da minha família, as crianças do meu entorno sempre, ô Areta, você é famosa? Tia Areta, você é famosa? Eu falo, eu não sou famosa, porque se eu fosse famosa em qualquer lugar que eu passasse, a maioria das pessoas me conhecesse, e não me conheceria, e não é assim que acontece. Quem mais me conhece realmente são as pessoas envolvidas no montanhismo, então praticamente todos os montanhistas do Brasil me conhecem, mas pessoas que não atuam na montanha, que não, enfim, não tem tanta gosto por esse assunto, realmente não sabem nem quem eu sou. Uhum. Por que você acha que as pessoas que escalaram o Everest não têm muito reconhecimento se fizeram algo incrível? Deveria ter, né? Deveria ter reconhecimento. Eu não entendi, desculpa, Lorenzo. Tá, foi mal, falei muito rápido. Então, Tá parecendo eu, Lorenzo, eu falo rápido que só. mano, tem vezes que eu falo tão rápido que eu perco o ar no meio do podcast. Mano, então, a pergunta foi, por que você acha que as pessoas que escalaram o Everest não têm tanto reconhecimento? Já que fizeram algo incrível. Deveriam ter, né? Eu pelo menos não espero. Eu pelo menos não esperava, eu não esperaria, porque de modo geral, Lorenzo, eu acho que as pessoas não deveriam, sinceramente falando, eu acho que as pessoas buscam a escalada do Everest, deveriam buscar a escalada do Everest por conta de uma realização muito própria, conforme o seu próprio objetivo, conforme a sua própria realização. Não realizar a escalada pensando que alguém vai bater palmas, vai dar crédito para você pela sua realização. Eu acho que na vida, a vida deveria ser assim. Para qualquer objetivo que você quiser, que você desejar, que você galgar, que você trilhar, tem que ser importante para você. Se ninguém ao redor, de fato, não reconhecer, tá tudo bem, tá tudo bem. Muita gente, infelizmente, viu, Lorenzo, busca a escalada do Everest por conta desse status quo. Eu acho que
A avaliação que se faz de uma escalada Everest parece ser muito mais potente do que qualquer outra montanha. Eu, por exemplo, só passei a ser conhecida até no meio do montanhismo, dos montanhistas, que, poxa, a gente deveria se falar mais, deveria se conhecer mais. Eu só passei a ser mais conhecida depois da escalada Everest, mas não significa que os meus 10 anos de empreitada foi insignificante. Então, de fato, eu digo que o Everest, como o seu próprio amigo falou, é muito comercial e gera um status quo. Mas eu acredito que não precisa melhorar a busca de reconhecimento. Eu acho que principalmente o que precisa melhorar é realmente as pessoas que buscam essa escalada realizar com mais seriedade, com mais compreensão do que é essa empreitada de conexão com a natureza, de conexão com as pessoas ali envolvidas, de respeito a esse ambiente que para mim é divino, que para mim é sobrenatural até. Cara, e por que tu resolveu escalar o Everest? Não o Everest, mas eu tô dizendo assim, por que você resolveu virar montanhista? É uma coisa um pouco incomum, né? É uma coisa diferente. É verdade, Lourenço, é verdade. O montanhismo não é uma cultura muito presente dentre os brasileiros, pelo menos. E eu só conheci o montanhismo, a escalada, já na minha vida adulta. Eu ingressei à Faculdade de Educação Física em 2004. Eu cursei a PUC de Campinas. E eu ingressei pensando em atuar em escolas, querendo atuar com a criançada de periferia. Eu queria fazer com que elas tivessem o reconhecimento de que elas podem sonhar, podem realizar. Eu sou moradora da periferia até hoje, desde que nasci, e de fato eu acho que aqui está cheio de pessoas com um potencial enorme de grandes realizações, cheio de ideias, cheio de criatividade. Então, é um público, é um pessoal que eu gosto muito e quero realmente cada vez mais garantir oportunidades. E aí escolhi a educação física por conta disso. Porém, no meu segundo ano de faculdade, eu assisti a uma palestra de montanhismo, de escalada, porque o professor da faculdade levou a gente até uma operadora, essa que eu trabalho hoje, a Grade 6, lá eu assisti essa palestra e fiquei apaixonada. Eu já tinha mais de 20 anos, foi a primeira vez que eu ouvi falar nesse esporte, era um esporte elitizado, naquele momento até desenvolvi até um pouco de criticidade, fiquei inquieta, porque que eu só conheci na vida adulta, isso me incomodou bastante, porque, de fato, a escalada não chega na periferia, a escalada não está aqui para a gente ter acesso, não é democratizado, e isso me incomodou. No entanto, eu achava que era um esporte muito lindo, aparentemente de conexão com a natureza, e que não tinha competição entre as pessoas que estavam ali. Era essa a leitura que eu tinha na minha cabeça no momento da palestra. E aí fui me aproximando dessa operadora de montanhismo, realizando cursos, conhecendo guias, formando uma rede de contatos de pessoas que atuavam nesse meio, e finalmente eu ingressei à operadora de montanhismo em 2011, abril de 2011, e fui ganhando experiência na montanha. Montanhas aqui do Brasil, principalmente ali na região de Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, e montanhas fora do Brasil, como Argentina, Equador, Bolívia, Nepal, Tanzânia. Então, eu fui na palestra, eu já me apaixonei e depois fui desenvolvendo esse amor tremendo. Porque, de fato, Lourenço, quando eu vou à montanha, eu me sinto transformada, eu me sinto empoderada. Eu acho que é um ambiente incrível para realmente fazer com que a gente fique melhor e mais desenvolvido. Eu gosto demais. Pô, que legal, mano. Eu já pensei em escalar, tanto que meu amigo, né, o Gabriel, ele já me convidou e tal. Só que, mano, eu sempre penso, mano, tem muito buraco, velho. Vai que eu caio, vai que eu caio. Eu não sei de nada. Vai que eu tô andando, eu caio. O cara nunca vai me achar, mano. Eu vou morrer ali, o cara não vai me salvar. Ninguém vai me achar. Então, você nunca teve esse medo de cair em buraco nem nada, por conta que é uma coisa que tem, né? É uma coisa que tem. De certo modo, você tem muita razão assim no que está falando, porque de fato existem esses perigos, esses riscos inerentes a todo o ambiente natural. Na verdade, existe em qualquer lugar, né? Qualquer tipo de risco existe em qualquer lugar, mas esses riscos que você acabou de mencionar e exemplificar é muito, é muito fácil de se enxergar em qualquer montanha. No Everest, por exemplo, a gente encontra muitas gretas, que são aqueles grandes buracos de profundidade quase que infinito. Inclusive, uma das ascensões que eu fiz no Everest, que é a ascensão de aclimatação, que significa subir aos campos altos para gerar a ativação da nossa fisiologia, da nossa bioquímica, para se adaptar àquele ambiente de ar rarefeito. Então, o ciclo de aclimatação é subir, descer, subir, descer, subir, descer os campos altos. E um dos ciclos de aclimatação, eu estava a caminho do campo 2, estava com processo de whiteout, neblina, o tempo fechado, eu não enxergava nada à minha frente. Com medo de cair na greta, com medo de cair no buraco, eu levantei a minha viseira. Fiquei caminhando por aproximadamente 5 horas sem os meus óculos, sem a proteção solar. Quando eu cheguei no acampamento 2, eu já estava com queimadura de retina,
precisei ficar 2 dias na barraca, isolada, com os olhos vendados, porque qualquer contato com luz me incomodava bastante. O meu corpo regenerou essa queimadura depois de 2 dias, e, de fato, é bastante assustador. Eu poderia ter ficado cega, por exemplo, por conta desse levantar dos óculos. Mas medo, Lourenço, eu sinto o tempo todo, antes da montanha, durante a montanha. O fato é que o medo nunca me limita. O medo faz com que eu repense o que eu estou realizando, eu preste mais atenção, tome consciência daquela prática, para que eu administre todos os riscos. Risco zero ou 100% de segurança não existe em nenhum lugar. Eu trabalho sempre com isso. É claro que em alguns lugares o risco é maior. O Everest, o risco é grande, de avalanche, de frio extremo, de quedas em gretas, quedas de blocos de neve, deslocamento de blocos de gelo o tempo todo, edema pulmonar, infarto, gente que infarta no meio do Everest por conta da insuficiência respiratória e do esforço que é necessário naquele lugar. Então, problemas, adversidades tem de monte, mas o segredo está em administrar tudo isso. Ah, mano, daqui a pouco a gente vai acabar, já que tá dando tempo e tal, então eu tenho 3 últimas perguntas para te fazer. Uma delas é como é que funciona a coisa da comida no Everest? Muito Que legal. deve ser muito complicado, como é que funciona? É muito legal. Você sabe que sempre que a gente vai à montanha, eu digo que é um lugar de muito aprendizado, porque é um ambiente que a gente tem que ser muito minimalista. O mínimo é o que a gente pode levar, o mínimo é o que a gente pode garantir. A gente só tem na montanha o que é essencial à nossa sobrevivência. Comida, por exemplo, a gente leva até o campo base, a gente até come bem, viu, Lourenço? A gente tem pizza no campo base, a gente tem massa, a gente tem macarrão, a gente tem pães diversos, a gente tem Nutella, a gente tem leite, doce de leite, a gente tem arroz, a gente tem alguns vegetais, aqueles que conseguem durar lá em cima. O que a gente não tem muito no campo base, e dali em diante menos ainda, são carnes. Aquilo que precisa de refrigeração é difícil ter naquele lugar. Nos campos altos do Everest, a alimentação é principalmente a desidratada ou liofilizada. Aquelas comidas que parecem de astronauta, que vem no saquinho a vácuo, a gente acrescenta um pouco de água fervida e aquela comida fica pronta. O exército também utiliza esse tipo de comida. Mas, de modo geral, a montanha oferece essa restrição alimentar, essa dificuldade. Inclusive, quando eu estava na montanha, eu ficava me lembrando do chuchuzinho da minha mãe do arroz, uma comida muito simples, mas que estava me apetecendo durante toda a jornada lá na montanha. A gente tem dificuldade para tomar banho na montanha, a gente não tem banho nos campos altos, a gente tem uma ducha, olha eu exagerando, ducha não. A gente tem um balde de água quente, sei lá, 10 litros aproximadamente, para você tomar um banho ali muito rapidamente, mas isso varia a cada 3 dias, a cada 4 dias. Nos dias intermediários, nós nos higienizamos com lenço umedecido, a gente não tem acesso à água o tempo todo para banho. O nosso quarto é a barraca, no campo base a gente até tem um colchãozinho, sei lá, de aproximadamente 20 centímetros de altura, que fica ali no chão, não tem cama, mas nos campos altos no Everest são 4. Tem o campo 1, campo 2, campo 3, campo 4. O campo 1 tem 6.100 metros, o 2, 6.400, o 3, 7.500 e o último, 8.000 metros de altitude. Nos campos altos, a gente não tem mais o colchão, são as barracas menores com isolantes, um isolante rígido, um isolante inflável, que parece uma boiazinha de mais ou menos 2 dedos de largura, que evita ou ameniza a passagem do frio que está no solo, no chão, para o nosso corpo. Mas, de modo geral, a montanha é sempre hostil e a gente decide estar lá, a gente que é apaixonado por esse tipo de ambiente, a gente decide estar lá porque, de fato, a gente já reconhece um cenário incrível, uma beleza incrível, uma oportunidade incrível de autotransformação, de autoempoderamento, porque se a gente fosse olhar o conforto, nós não iríamos. Pô, mano, incrível, incrível, incrível. E, aliás, a segunda pergunta é, sem ser, como é que eu posso te falar, um realizamento pessoal. Você ganhou alguma coisa escalando Everest, assim, sei lá, algum dinheiro, alguma coisa do tipo, ou você não ganhou nada, você só voltou para casa? Eu não tive remuneração para escalar essa montanha, porque é um esporte que não tem pódio, né? Todo esporte que não tem pódio, não tem uma competição, não tem um resultado competitivo, dificilmente você vai ter uma remuneração. No caso dessa expedição, eu consegui patrocinadores que me ajudaram a bancar a expedição. Então, 1/3 eu consegui através da reciclagem de materiais, os outros 2/3 foi aquelas outras ações que eu comentei, né? De bazar, leilão, financiamento coletivo, game show.
e patrocinadores que colocaram, investiram um dinheiro para eu estar lá. Não sobrou nada da expedição, porque era realmente um valor muito alto, mas de fato eu percebo que, de algum modo, ainda assim, me ajudou muito profissionalmente e do ponto de vista financeiro, Lorenzo, porque desde que eu retornei, na verdade, desde antes de eu ir, inclusive, eu comecei a ser convidada para ministrar palestras. E as palestras, de modo geral, são remuneradas. Toda vez que uma empresa quer que eu conte a minha história para os seus colaboradores, eles me pagam. Eventualmente, eu faço palestras gratuitas, sociais, para escolas públicas. Isso é uma coisa que está no meu propósito de vida. Então, algumas palestras são gratuitas, sim, mas porque realmente não tem cunho lucrativo. Realmente, a ideia é gerar transformação e empoderamento aos jovens. Eu consigo também, hoje, atualmente, por conta dessa escalada, eu faço muitos trabalhos como influencer, Lorenzo. Eu já trabalhei, por exemplo, para a Ford, fazendo publicidade para os carros Ford, e muitas outras marcas. Então, atualmente, eu sou convidada para fazer algum tipo de publicidade ou palestra e que são remunerados, mas a escalada em si não me pagou nada. Mano, e a última pergunta, antes da gente acabar aqui, tem muita gente que se inspira em você e adora você, eu tenho certeza disso. Então, o que eu tenho para te perguntar é, o que você tem para falar para essas pessoas? Qual dica que você tem para dar para elas sobre montanhismo? Já que eu acredito que a galera que se inspira em você faz montanhismo também, né? Você sabe que tem muita gente que me encaminha mensagens, depoimentos, me liga, e há muitas não são da montanha, muitas não são montanhistas. Por exemplo, crianças. Muitas vezes eu recebo mensagens de crianças, Lourenço, dizendo, me reconhecendo como se fosse uma heroína, assim. Um dia desses, por exemplo, uma professora de uma escola de Osasco, uma escola pública, mandou mensagem para mim dizendo, Areta, tem uma aluna aqui da quinta série, eu apresentei a sua história para os alunos, né, para contar sobre busca de sonhos, sobre a educação, a importância da educação nas suas realizações. E aí a aluna falou, Pro, você viu que o cabelo dela é igual ao meu? Como se ela estivesse reconhecendo em mim uma grande realização e uma representatividade. Porque o meu cabelo, de modo geral, é black power, né? Quando eu solto, ele fica assim volumoso. E a menina ficou assim, muito empoderada e aumentou sua autoestima ao me olhar. Eu tenho recebido mensagens de mulheres se sentindo muito inspiradas, porque de algum modo elas reconhecem que a minha realização, eu ocupei um espaço inédito, raro, né? Eu me tornei a primeira negra latino-americana a escalar o Everest. Então, até então, não tinha outra pessoa semelhante a mim tendo essa realização. Até hoje foram 30 brasileiros que chegaram ao topo do Everest. Dos 30, apenas 6 comigo são mulheres. Então, existe uma representatividade por trás da minha escalada. E por conta disso, como você falou aí do fone, a gente se sente ainda mais responsável pelas nossas realizações. Toda a minha jornada, Lorenzo, pré-Everest, durante o Everest e agora pós-Everest, não é uma jornada que busca, que galga resultados somente para mim. Eu busco resultados para mim, para minha família, para minha comunidade, para toda a sociedade. Hoje, por exemplo, essa semana a gente anunciou, eu me tornei embaixadora da Veolia Brasil, é uma empresa francesa. Eu sou embaixadora da... Obrigada. Eu sou embaixadora da empresa no Brasil, e essa é uma empresa que gera transformação ecológica, essa é uma empresa que vem atuando para reduzir os resíduos ou para administrar melhor os resíduos do Brasil, para gerar impacto positivo em todo o entorno dos aterros, por exemplo, ter uma série de ações, por exemplo, de energia renovável. É o tipo de empresa que me interessa, porque eu sei que o trabalho deles não é visando apenas lucro, é realmente para gerar um impacto para toda a sociedade, é isso que me importa. Eu venho buscando, por exemplo, você deve saber disso aí por ter acompanhado a minha história, até a sua mãe acompanhando, eu quero muito ver paredes escaladas em todas as periferias. Eu venho batalhando para alcançar recursos, parcerias, para fazer paredes escaladas serem instaladas nas periferias, porque, de modo geral, as crianças, os jovens, as pessoas das favelas não têm acesso a esse tipo de esporte. E é lamentável, um esporte que já está até nas Olimpíadas, por que a gente não pode praticar? Então, a minha batalha, a minha jornada, muitas ações, muitos projetos estão andando, inclusive o projeto do meu livro, o livro biográfico, que será lançado em junho, mas tudo no meu entorno, tudo que eu faço é voltado realmente para conquistas coletivas. Mano, parabéns, pô, parabéns, de verdade, de verdade. E Muito eu acredito obrigada. que essa coisa da periferia realmente, mano, precisa das coisas da escalada, mano, é necessário.
Até por conta que isso também pode ajudar, né? E pode inspirar muita criança, né, mano? Sem Se dúvida. tornar montanhista, então é importante. Mano, Sim. então a gente vai acabar por aqui. Eu espero que tenha valido seu tempo, né? Eu espero que tenha Eu valido. gostei demais, foi divertido. Ah, mano, então é isso. Divulga pra galera o que você tiver que divulgar. E daí a gente acaba por aqui. E daí no futuro a gente conversa de novo, caso você queira. Maravilha, Lorenzo. Mais uma vez, manda um beijo aí para sua mãe. Obrigada aí. Vou mandar. Agradeço a ela pelo acompanhar, pela admirar a história de algum modo. Eu agradeço a você por esse espaço, por poder compartilhar a minha história. Agradeço a todo mundo que estiver nos assistindo, nos ouvindo, porque de fato é uma honra a doação do tempo das pessoas. Então, muito obrigada e eu desejo para vocês a realização dos próprios sonhos. Não parem, viu? Todo mundo pode, não é exclusividade e oportuno somente a areta, não. Ah, então é isso. Cara, muito obrigado mesmo por ter participado. Cara, muito obrigado mesmo. Eu vou deixar tudo na descrição dos comentários, todos os links e tudo mais. Então é isso. Tenha uma boa noite. Boa noite.